Vamos falar agora do Campeonato Paulista. O time do Corinthians foi até o interior e perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. Vamos colocar o gol aí do Novo Horizontino, a derrota corintiana, o que gera muita preocupação para o torcedor do Corinthians. Murilo fez o gol, a bola na trave, voltou, cruzamento. Carlos Eugênio Simon, foi legal o gol do Novo Horizontino? O gol foi legal, o que não foi legal foi o jogo. Que deu até sono. O Corinthians não está encontrando o futebol até agora. A bola foi legal, porque não toca na cabeça do jogador que está em posição de impedimento, e o jogador que cabeceia a bola está na mesma linha do penúltimo defensor. Gol legal. Edmundo, torcedor corintiano preocupado com esse início de temporada. Não acabou bem em 2018 e começa mal em 2019. Com razão, né, Preto? São 7 jogos, são 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias apenas. E o Carille, que foi a grande contratação para resolver os problemas do Corinthians, ainda não conseguiu encontrar um time, né? Tentei ver ali, tentei descobrir, pelo menos 2 eu sei que são titulares, né? O Cássio e o Fagner. O Cássio e o Fagner. Mas aí os outros já não sei, Marlon, Paulo Henrique, o lateral esquerdo também Avelar. Também é titular, Danilo Avelar, porque só tem ele. Mas aí Gabriel, Ramiro, Arauz, Matheus Vital, Wagner Love, Bocelli, os 2 foram muito mal, é inadmissível. Quem foi bem? Quem foi bem? O Cássio. Só? Porque o Novo Horizontino criou mais do que o Corinthians. No gol mesmo ele fez uma defesaça. Na hora do gol mesmo ele já tinha feito uma grande defesa. É o melhor em campo. Não, então é isso que eu estou dizendo aí. Acho que essa é a preocupação. Encara um Racing no meio de semana. Na quinta-feira poderia ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque a Ferroviária jogou melhor. E aí, será que os dirigentes da Ferroviária ficaram felizes de arrecadar um pouquinho mais? Jogando no Paraná, né? Londrina. Em Londrina, ou avançar a Copa do Brasil. Agora eu acredito que eles acreditam que era possível se eles jogassem em casa diante da sua torcida e não diante do torcedor corintiano. Enfim, é claro que são 7 jogos apenas que o Corinthians jogou no ano, mas você não vê nada, você não vê padrão de jogo, não vê uma jogada ensaiada, não vê entrosamento, enfim. E os jogos estão passando e as coisas não estão acontecendo. Será que as escolhas foram bem feitas? Né? Será que o Andrés não tá arrependido com os jogadores que ele vendeu, até barato, né? Eu digo de Rodriguinho, Balbuena, que acho que dava para segurar um pouquinho mais de esforço, porque agora ele está trazendo jogadores como Wagner Love, como Bocelli, num preço igual ou maior do que esses que saíram. Eu não sou entendido da parte administrativa, só estou falando da parte técnica. Né? Houve uma piora muito grande no time do Corinthians, e o Corinthians está meio perdidão, não sabe o que fazer para encontrar um time ideal. O PVC, o Edmundo fala a respeito de entrosamento, de você ter um time, de mostrar alguma coisa. Já foram tantos jogos em 2019. Essa quantidade de jogos que já aconteceram já seria suficiente para ter um padrão de jogo o time do Corinthians com o Carille no comando? É o pior início de Campeonato Paulista, o pior início de ano do Corinthians em 18 temporadas. Então é o pior início do Corinthians desde 2001. Daquela vez ele teve uma vitória em 6 jogos, essa aqui ele tem 2 vitórias em 6 jogos, com 3 derrotas. Então, São 7, né? São 7 jogos. 7 jogos, 6 do Paulista. 6 do Paulista e um da Copa do Brasil. Mais a Copa do Brasil. E vamos falar já da Sul-Americana. Vai ter um jogo duro no meio de semana pela Sul-Americana. O parâmetro são os outros inícios. Claro que assim, início de temporada, por exemplo, é o pior início desde 2001. Em 2001 foi campeão paulista. Então dá para recuperar. Mas é o pior início, então tem alguma coisa errada. Em 2001 tinha uma coisa errada
corrigiu sim em tempo, foi campeão paulista. Eu tenho que te perguntar. Eu sou obrigado a te perguntar. Você deixou quicando a bola. Né? Vai melhorar? Acho que é a resposta que o torcedor está esperando. Eu sei que é difícil a pergunta, mas a pergunta é proporcional à capacidade de vocês para responder. Vai melhorar o time do Corinthians? Eu não estou vendo onde. Não estou vendo porque não tem ainda. Não vejo onde. Porque a gente não está vendo a sequência de trabalho para fazer uma formação que hoje é um time reserva, ok. Vamos pegar os últimos 2 jogos, Ferroviário e Palmeiras. Ele montou um 4-3-3, ele chamou de 4-3-3, ele fez contra o Palmeiras Matheus Vital na direita e Jadson na esquerda com o Gustavo por dentro. Contra o Ferroviário foi Wagner Love na função do Matheus Vital, não funcionou no jogo contra o Ferroviário. E contra o Palmeiras funcionou defendendo, mas não atacando. Então ainda não tem uma cara de time. Não dá para dizer que vai melhorar. Acho que pior não pode ficar, mas não dá para dizer que vai melhorar porque a gente não está vendo a organização da equipe. O Corinthians apostou tudo no técnico, que é um excelente técnico, Fábio Carille, mas como se fosse a única peça para resolver todos os problemas do ano passado. Sendo que em 2000, embora campeão paulista no ano passado, e terceiro colocado no brasileiro quando saiu, em 2017, quando foi campeão brasileiro, no segundo turno o Corinthians perdeu 8 vezes. Isso que você está dizendo, que não vai melhorar, vale para quanto tempo? Sabe por quê? Porque senão, segundo semestre, o time está bem no Campeonato Brasileiro, vem o cara cobrar o PVC. Falar, você não disse lá atrás que não ia melhorar. Isso vale para quanto tempo? Não, 6 jogos. 6 jogos assim. Pode melhorar, pode ser campeão paulista, mas são 6 jogos. Hoje nós estamos na metade da fase de classificação do Paulista. Tá. Nessa metade, o Corinthians é terceiro colocado. Então ele está eliminado. Ele tem 6 jogos para classificar. E nesse período para melhorar. Que aí ele vai para o mata-mata e aí é 0-0. Tá. Ozinho, o Romário Padilha manda a seguinte mensagem para a gente aqui no Twitter. Presta atenção, Zinho. Ele diz assim: o ditado prevalece, nunca volte aonde você foi feliz. Temos o exemplo do Corinthians e o Palmeiras com o Cuca. Está se referindo aí à volta do Fábio Carille, né? Eu acho que o Corinthians vai melhorar. Eu acredito muito no trabalho do Carille, acho ele muito bom treinador. O elenco do Corinthians melhorou daquele elenco que terminou o ano. Todos, né, reclamavam muito, falavam muito mal das peças que o Corinthians tinha no final do ano, e com razão. Acho que o Carille, pelos títulos que ele conquistou, pelo apoio que ele tem do torcedor, tem uma gordura aí para ter a paciência do torcedor, que isso é fundamental para desenvolver o trabalho. Acho que os jogadores vão melhorar. Um Fagner vai jogar mais do que está jogando. O Manuel chegou agora, não é mau zagueiro, vai se adaptar, vai melhorar. O Ralf voltou, né, ele teve um período ruim ano passado de contusão, então voltando com o Carille, primeiro volante, vai melhorar. Sornosa chegou agora, Ramiro chegou agora. O Ramiro foi muito cobrado hoje. Isso, hein? Não, é normal, vai ser cobrado pelo que ele fez no Grêmio. Mas assim, são jogadores que têm muito mais para dar do que estão fazendo. Então assim, com o treinador, né, ajustando, treinando, são peças que a gente já viu render. Então isso me leva a crer que o Corinthians tem tem opções para melhorar. No momento ainda não encontrou o time, no momento ainda não encaixou, no momento ganha quando joga esperando o adversário, que é mais ou menos o estilo que o Carille gosta de jogar. Tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo, quando tem que agredir, quando pega times de menor expressão, que o Corinthians tem que tomar a iniciativa do jogo. O Carille vai ter que trabalhar, ele tem competência para isso, para arrumar essa solução. Porque defensivamente o time dele se recompõe, marca, se fecha, é difícil. Né? Agora tem que melhorar essa parte ofensiva. E eu digo que eu acho que tem como melhorar, porque os jogadores que chegaram são bons jogadores, tem boas opções. Antes a gente falava no passado que não tinha nenhum centroavante, o Corinthians. Né? O Roger quando chegou não encaixou, não foi bem. O Casim, todo mundo falava dele. Agora tem o Gustavo, que para mim tá bem no Corinthians.
5 gols no início da temporada. Tem o Wagner Love, que chegou agora, é um jogador, né, que dispensa comentários. E o Bocelli, que eu realmente não vi muita coisa dele, mas é um cara que tem um currículo bonito, bom. Então, tem 3 centroavantes hoje. E o Romero, hein? O Romero, o que? Tá faltando o contrato? Tá faltando contrato. Renovar contrato, né? Mas ele tem o contrato. Ele tem contrato que vence no meio do ano. O Corinthians está num... Queda de braço. Uma queda de braço que só prejudica o Corinthians. O Corinthians tem que pagar ele até a metade do ano e não está botando para jogar. É verdade. Então, faz falta o Romero no time do Corinthians? Não faz falta no momento desse? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que seria difícil falar, mas faz falta. Faz falta que ele arruma time. Porque taticamente, ele não é brilhante tecnicamente, mas taticamente, ele hoje, jogou Matheus Vital mal. Entrou o Pedrinho. Araújo do outro lado. Não, eu tô falando pelo lado direito. Que onde você foi aonde o Romero, se destacou. Ajudando o Fagner. Matheus Vital mal. Entrou o Pedrinho, pior. O Pedrinho tocou na bola. O Cleison ainda estou uma falta direto, ainda tentou fazer a fumaça lá que ele está acostumado pelo lado esquerdo. O Araújo também não foi bem, mas então assim, são áreas que ele atua, você é contratado do clube, está sendo pago, ele está sendo remunerado, e só por uma queda de braço, que nessa situação o Corinthians ou renova o contrato ou não tem o que fazer. Ao término do contrato, se ele quiser, ele vai embora. Ele já pode assinar. Se é que ele não assinou, né, Zinho? Se é que ele não assinou um pré-contrato, então acho que você tem que aproveitar o que você tem de melhor, tem que jogar. Tem que jogar. Se o Corinthians vai servir de vitrine, se ele dali vai sair mais valorizado, teria que ter visto isso lá atrás. Como é que eu vou substituir depois? Como é que eu vou substituir depois? Tem que ver lá atrás. Mas, para mim, me irrita, por exemplo, vou punir o atleta, ele não vai jogar final de semana. Não está punindo. Puniu o clube. Está punindo o clube. Porque se tecnicamente ele é o melhor, quem está sendo punido é o seu clube. Entende? A gente foi atleta, né, Zinho? Aí lá, cometi uma indisciplina e tá fora do jogo de domingo. Era ótimo. Eu tô falando brincando, mas é sério. Era ótimo. Eu passava o final de semana com a minha família e no final de semana, no final do mês, punido. Quem estava sendo punido de verdade? O atleta ou a instituição? Que tem um custo com aquele atleta e o atleta não vai a campo porque o presidente está de biquinho, está de birrinha com o empresário ou com o jogador. Me poupe. Nos tempos modernos de hoje, então não aceitasse a Lei Pelé. Né? Quer dizer, não foi a questão nem de aceitar. Uma lei foi colocada. Mas a lei está ali, está claro. Acabou o contrato, o atleta é livre. Mas enquanto não acabou o contrato, põe para trabalhar, põe para jogar. Fábio Carille, o técnico do Corinthians, vai falar agora no microfone Fox Sports e depois, valendo a sua mensagem aqui no nosso Twitter, a hashtag #AUPFoxSports, nós vamos para o capítulo Ramiro. Contratação que eu me lembro quando nós anunciamos aqui a contratação do Ramiro pelo Corinthians, foi uma alegria. Opa, que grande nome, hein, para vestir a camisa do Corinthians. E hoje a cobrança é muito forte. Então, primeiro, fala o técnico Fábio Carille, você fala com a gente no Twitter e os comentários aqui na sequência. Vamos lá, Carille. Hoje a gente conseguiu triangular, conseguiu chegar mais na área do adversário, né? Tinha preocupação com a bola aérea, então por isso a gente pensou muito na troca do Mauro pelo Gustavo, não iria mudar nada, fazer a mesma função. E chegamos na área, incomodamos mais o adversário do que os outros jogos, né? Mas temos que evoluir bastante para a gente conquistar, para a gente ir em busca dos nossos objetivos. Pelo jogo lá em Londrina eu acho justo, né? A gente não jogou nada, hoje já não, hoje a gente já fez um jogo melhor, mas sabendo que a gente tem que melhorar muito mais. Nossos jogadores de profundidade, que no caso que nós temos, que vai pro drible, que busca fundo, é só o Cleison, o Pedrinho é um meia que gosta de flutuar, o Matheus também, o Cleison está voltando agora, né? Depois de recuperar do joelho, está precisando de ritmo de jogo. Então a característica dos nossos jogadores é para isso, né? A gente não tem jogador de drible, de ir para cima, a não ser o Cleison no grupo, mas eu sei que ele necessita de um preparo físico melhor.
Aí você começa a trabalhar com meia e 2 flutuando, para que 2 atacantes, para que essa bola chegue no pivô ou chegue numa infiltração, né? Essa está sendo nossa dificuldade, mas também é pela característica dos jogadores. Hoje eu fiz diferente do que eu fiz, porque uma sequência de jogos, o jogo foi muito desgastante lá também pelo gramado em Londrina, senti os jogadores muito cansados. Foi diferente que eu fiz lá, né, com o Jadson como meia, ele trabalhando mais de lado, mas é muito cedo, é muito pouco tempo de trabalho em cima disso, mas eu vou ainda levar isso para treino, para jogos, para ver se melhora. Não projetei nada em relação a quem vai jogar, mas são competições diferentes, onde sabemos que o gol fora tem muita importância. Para mim vai ser o maior desafio do Corinthians nesse momento, um time que está liderando o campeonato argentino, um time que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro, então para início de trabalho isso vai ser o nosso maior desafio. Depois é o clássico, né, outro campeonato onde a gente tem que pontuar, tem que entrar na zona de classificação, né, mas primeiro a gente pensa no Racing agora. É para jogar com ele lá, né, mostrou nos treinos e mostrou hoje também, ele gosta de levar a bola só para dentro, eu preciso do outro lado que seja bastante agudo, e que eu não tenho esse jogador. O Cleison gosta de jogar pela esquerda, o Matheus, que joga lá, é um meia que também não procura profundidade. O Pedrinho também é um cara que busca a bola no pé. Então, para jogar com ele, eu preciso ter o outro lado que seja um atacante de velocidade. Bom, aí o Fábio Carille falando com a imprensa. Ali onde o Carille concedeu a entrevista, os torcedores estão atrás. Se lembram do... Foi o Alberto Valentim, né? Que foi interrompido por torcedor, gritando. No campo do Madureira. No campo do Madureira, né? Ele até parou a entrevista, né? Não foi isso, Simão? Foi. Filma esse senhor ali, filma ele ali. Então aí, enquanto o Carille falava, vocês devem ter prestado atenção, gritavam mercenário para o técnico Fábio Carille. É esse o caso, PVC? Mercenário Fábio Carille? Parece que não, né? Claro que não. Ele teve uma proposta, foi para o exterior, voltou para o Corinthians quando teve uma proposta inferior ao que ele ganhava lá e voltou. Isso não está em discussão. Está em discussão, a gente precisa parar de fazer salvadores da pátria. O Corinthians tem uma série de problemas que não são só o treinador. O que parecia em dezembro, quando o Carille acertou o retorno, o Carille voltou, tudo vai ficar bem. As mesmas pessoas que dizem que a gente superestima os técnicos, que no Brasil se superestima os técnicos, são as mesmas que superestimam. Não pode ser só o técnico. O técnico é uma parte da história. O clube tem que estar com a estrutura certa, organizar o elenco,